A raiva para as pessoas é como um combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar a algum lugar. Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os desafios. E não, você não leu errado. Esse pensamento é de Mahatma Gandhi, aquele que conseguiu parar uma guerra sem usar violência. E para este vídeo, a palavra tema é raiva. Eu sou Alice Esquilante, criadora do Tantra Jazz, que é um método que integra dança, espiritualidade e autoconhecimento, mais especificamente jazz dance, jazz funk, yoga e bioenergética, terapias corporais em geral. E eu quero começar essa reflexão de hoje compartilhando com vocês que eu tive um processo, eu passei um processo de reconstrução do que é a raiva dentro de mim nos últimos anos, e foi um processo extremamente importante, não só para eu entender os meus limites, como também para eu reconhecer o meu poder pessoal, sabe? Foi um processo de empoderamento e extremamente importante para eu conseguir me colocar, me posicionar melhor. Eu, há não tanto tempo atrás, afirmava com toda certeza que eu não tinha raiva. E sabe que eu tinha até um certo orgulho, assim, sabe? Me dava uma impressão de que eu era uma pessoa boa, espiritualizada. Raiva é um sentimento que não faz parte de mim. E aos poucos eu fui entendendo que, na verdade, era uma extrema ignorância minha, porque eu tava reprimindo tanto a raiva há tantos anos que eu cheguei a me anestesiar dela. Então eu não conseguia nem perceber quando eu tava com raiva. E qual que é o problema disso? A gente sente raiva quando algum limite nosso é ultrapassado. Portanto, quando eu estou anestesiado da raiva, quando eu acho que eu não tenho raiva, na verdade o que está acontecendo é que você não tem noção dos seus limites. As pessoas fazem o que querem com você e tá tudo bem. Aparentemente, às vezes dá a impressão de ser uma coisa boa, né? Nossa, uma pessoa, né, forte, empática, mas não, na verdade é de uma pessoa fraca. Uma pessoa que não consegue reconhecer os seus próprios limites. E é importante aqui a gente refletir do seguinte, a nossa individualidade, tipo, em essência, já é um limite, você concorda? Qualquer forma, né, o meu próprio corpo, ele existe porque tem limites. Se ele não tiver limites, eu não tenho um corpo. E a individualidade é a mesma coisa. Se eu não tenho limites, eu não tenho uma individualidade. Ou seja, eu não sei quem eu sou. E isso era algo muito presente em mim. Eu fui descobrir que eu tinha raiva, vou contar pra vocês aqui, na minha primeira sessão de terapia corporal, onde eu falei, né, fui me abrindo lá no momento em que a gente estava conversando, e aí a primeira coisa, quando a gente foi entrar no processo terapêutico de técnicas, né, corporais, o terapeuta perguntou assim: Alice, você foi uma criança que fez birra? Obviamente a gente já sabia a resposta, né, e não, eu não fui a criança que fez birra, a birra é uma expressão de raiva. E ele falou, então beleza, então a gente vai começar a nossa sessão fazendo birra. Gente, eu não conseguia, nem na minha mente, fazer a birra. De tão feio que aquilo era. E aí eu fui percebendo, aos poucos, ao longo do processo, né, que a raiva, na verdade, era pra mim algo que foi construído na minha mente de algo muito negativo. É algo errado. Sabe, você não pode sentir raiva, porque raiva é feio, por algumas questões que eu passei na minha infância, né, com a minha família. E o exercício, no fim das contas, neste dia eu não consegui fazer, o terapeuta teve que trazer um exercício menos avançado, vamos dizer assim, que era mais só, tipo, batendo de uma forma mais mecânica, para começar a trazer essa energia para fora de novo, começar a dar fluxo para ela. E aí, aos poucos, ao longo desse processo terapêutico corporal, que eu achei maravilhoso, porque o trabalho, por isso que eu gosto de terapia corporal, né? Porque o trabalho da terapia corporal, ele materializa mesmo a emoção, sabe? Ele desperta, ele traz de novo. E eu fui conseguindo fazer, e aí hoje em dia eu faço tranquilamente. Foi interessante porque à medida que eu fui conseguindo liberar essa energia, à medida que eu fui conseguindo fazer a birra e me permitir ser feia e fazer cara, sabe, de brava, eu fui começando a reconhecer os meus limites. Eu começava a perceber, opa, fiquei com raiva aqui, calma aí, o que aconteceu? Aí eu olhava pra situação e falava, a pessoa passou aqui do meu limite. E aí o que acontece? Quando a gente consegue lidar com a nossa raiva,
Porque a raiva é minha, não é de ninguém. Então eu não tô falando aqui que a raiva precisa ser jogada em cima da pessoa que me deixou com raiva. Não. A raiva, ela tá para me mostrar que o meu limite foi ultrapassado. Talvez por uma outra pessoa. Mas aí qual é a minha responsabilidade? Expor isso para a pessoa. Então eu vou de uma forma íntegra falar para ela: olha, isso que você fez não foi legal, isso que você fez passou do meu limite, tal. Só que aí às vezes a pessoa não consegue entender. Às vezes você vai precisar fazer com um pouquinho mais de força, falar com um pouquinho mais de intensidade. E às vezes você vai precisar trazer uma certa agressividade. E aqui eu quero trazer um outro ponto que é importante da gente discernir também. A agressividade é diferente de violência. E aí que a gente entra no trecho do Gandhi, né? O Gandhi, ele falava muito dessa questão da não violência, e é realmente o primeiro preceito do yoga, sabe? Que a gente trabalha, ahimsa, não violência, que é muito mal interpretado por passividade. Então a gente entende que, não violência é você, né, não ter agressividade, eu vou ficar lá e tá tudo bem. E não, isso é você tá abrindo espaço para uma violência das pessoas com você, passando dos seus limites. A agressividade, que é essa força que a gente precisa trazer, é sim muito importante, inclusive para levantar da cama às vezes, sabe? Você tá lá deitado com uma preguiça, não sei o que, você vai precisar de uma agressividade para levantar. Imagina o Bolt. Esqueci o primeiro nome dele. Imagina o Bolt correndo 100 metros sem agressividade. A gente precisa de uma agressividade. Só que a gente deve, né, aí é um processo de autoconhecimento, de aprender a direcionar essa agressividade de uma forma que seja positiva para a minha saúde, para o meu bem e para o bem dos outros que estão à minha volta. Então, às vezes, para impor um limite, eu vou precisar sim ser um pouco agressivo com uma pessoa, por exemplo, que não está conseguindo entender. Eu vou precisar virar, falar, a pessoa fala um negócio pra mim, eu falo, não, obrigada. Educadamente. Aí depois a pessoa vai lá, fala de novo, eu falo, olha, querido, eu já falei que eu não quero, obrigada. Aí a pessoa vai, repete de novo, eu falei, escuta, é o seguinte, eu vou precisar repetir quantas vezes que eu não quero. E aí ela vai começando a entender. E isso traz uma outra coisa muito interessante, que é, as pessoas começam a te respeitar. Porque a pessoa que aceita tudo, ninguém respeita. Pensa assim, a pessoa faz qualquer merda com você, você sorri, ela recebe um sorriso de você. Ela tá recebendo a aceitação de que, então eu posso fazer o que eu quiser com ela. Agora, se a pessoa faz uma coisa e passa do seu limite, você age de uma forma, né, você impõe o seu limite, ela vai entender, opa, eu não posso fazer qualquer coisa com essa pessoa. E não é por medo, é por respeito. Só que aí a gente vai precisar aprender a colocar essa energia da forma correta. Se eu coloco ela de uma forma violenta, eu vou gerar medo na outra pessoa, que não é legal você construir relações de medo. Mas se eu coloco de uma forma agressivamente correta, a pessoa vai começar a te respeitar. Isso é muito interessante. E vou contar uma coisa pra você. A gente pode trabalhar isso através da dança. E vai ser esse o tema da minha próxima aula gratuita, que vai acontecer no dia 1º de setembro. A aula vai chamar Desperte Seu Poder. E a gente vai falar muito sobre essa questão da agressividade, do empoderamento e do posicionamento. Então, se esse tipo de tema toca você e você sente que precisa trabalhar isso, clica no link aqui embaixo, que vai te direcionar para um grupo de WhatsApp, onde eu vou estar passando mais informações em breve sobre essa aula. E é isso. Um beijo no coração e até semana que vem.